Ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Diz-me que é o que tem em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Eis que lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. E ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto que sobrou do azeite. Vamos orar? Louvado seja o seu santo nome, Pai. A tua palavra, Pai. Te pedimos sabedoria, Senhor, neste momento, Senhor. Te pedimos que o Senhor aceite, Senhor, tudo que está sendo feito aqui, ó Pai. Obrigada, Senhor, te agradecemos pela oportunidade, Senhor, de mais uma vez trabalhar para a expansão do teu santo reino. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. E, irmãos, nós vamos destacar nessa passagem que são maneiras de reagir, na verdade, ao nosso dia a dia, né? Quando deixamos que o Espírito Santo dirija nossas vidas, né? Começando pelo seguinte, que o primeiro é o reconhecimento das dificuldades. Essa mulher, ela reconheceu que ela tinha uma dificuldade. O marido dela morreu e deixou uma dívida, com certeza, a dívida da família, e com essa dívida ela perderia, né, o bem maior que ela tem, que são os seus filhos. Vai explicar melhor assim, Eliseu, né, lembrando, ele é o sucessor de Elias. E ele tinha lá o pessoal que trabalhava com ele, discípulos, né, e eles tinham esposas. E naquela época, né, servia para todos, quando tinha uma dívida, tinha que se pagar. E o que se fazia era o seguinte: podia-se pegar um filho, alguém da casa, levar, e essa pessoa ia trabalhar por tantos anos para pagar aquela dívida. E ficando uma dívida, o que aconteceu, o credor, a quem ela devia, né, quem a família devia, foi até ela e falou: ou você paga, ou eu levo seus filhos. E essa mulher, mesmo então, nessa angústia que ela estava sofrendo, a gente não precisa nem imaginar, com certeza era uma grande angústia de perder os filhos dela, ela não se desesperou. Ela foi a quem devia, que era o profeta, que era maior naquele tempo ali, relatou o problema que ela tinha. Ela podia ter ficado em casa, guardado, esperando para ver o que ia acontecer, mas ela foi até ele e falou o que estava vendo. E ela não se vergonhou de falar. E ele pergunta para ela o que ela tem em casa. E ela fala: olha, eu só tenho uma botija, eu só tenho só um pouco de azeite. E ele dá uma ordem a ela, uma ordem que, para quem não tem o Espírito Santo, e às vezes até para a gente mesmo, que tem o Espírito Santo que habita em nós, mas a gente pensa no dia de hoje, a gente pensa nesse potencial insano. Eu estou com um problema, vem esse cara, me pergunta o que eu tenho, eu falo que eu tenho um pouquinho de azeite, aí o cara me fala assim: olha, você vai lá, vai chamar os seus vizinhos todos, vai sair pedindo vasilha na porta das pessoas, Em geral, o pessoal vem com uma xícara e pede alguma coisa para botar dentro. Ela foi pedindo que estava vazio, mais loucura ainda, se pensando assim. E você vai se trancar dentro de casa. Ela poderia estar na porta de casa, botar a cadeira e esperar passar alguém para pedir alguma coisa, ou ir com a xícara. Não, você vai se trancar dentro de casa com os seus filhos e vai fazer o que eu te mando. Vai pedir vasilhas aos vizinhos e vai colocar esse azeite em cada vasilha. Olha, eu poderia pensar: meu Deus, eu só tenho um pinguinho, esse homem ainda está mandando eu botar um pouquinho em cada vasilha, vai sujar as vasilhas do vizinho, eu ainda vou ter que lavar esse monte de vasilha. Loucura aos olhos de quem não entende, Mas para que ela fizesse isso também, a gente voltando aqui no versículo 2, no 3, ela também teve que reconhecer
que ela teria que ter um contato com os vizinhos. Quando ele diz o seguinte: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos. A gente só pode ter uma liberdade dessa quando a gente dá um bom testemunho, porque ninguém quer emprestar nada a quem não tem honestidade, né? Quem não tem compromisso. E com certeza essa mulher era uma mulher de compromisso, porque todo mundo com certeza naquele tempo já estava sabendo o que ela estava passando, que o marido tinha morrido, tinha ficado uma dívida, vou emprestar vasilha para quê? Tá louca, entendeu? A mulher já estava cheia de problemas, daqui a mais problema pra gente, mas não, entendeu? Ela conseguiu, ela com um bom testemunho dela, ela mandou o filho, que ele manda o pai, ela manda o pai lá e pede a vasilha. E eles trouxeram as vasilhas. Isso também, gente, é obediência. Ela obedeceu ao que o profeta disse. Vai lá, pede as vasilhas, e depois você vai entrar na sua casa com os seus filhos, vai se fechar e vai começar a derramar o azeite, né? E outra coisa que a gente vê aqui também é a questão de que ele não disse que deu azeite para ela, que não diz que ele deu azeite. Ele pergunta a ela o que ela tem, e ela diz que ela tem o quê? Azeite. Pouco azeite, mas ela tinha o azeite. E esse azeite foi o que? Foi multiplicado. A própria aqui diz assim, Eliseu, em algumas versões, tá? Eliseu aumenta o azeite da viúva. Aumenta. A gente só pode aumentar alguma coisa que já existe, né? E olhando para a gente, para a nossa vida, né, cotidiano, seja lá o que for, mas olhando para a gente que já tem o Espírito Santo, a palavra de Deus fala lá em Gálatas, né, capítulo 5, versículo 22 e 23, quais são os frutos do Espírito. Pode colocar para mim, por favor? Ele diz que os frutos do Espírito são amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, porque são frutos do Espírito Santo. E é pensando nisso que eu quero fazer uma pergunta para os irmãos, e eu me pergunto também, o que será que a gente tem para dar para os nossos vizinhos, para mostrar para os nossos vizinhos? O que será que a gente anda multiplicando por aí? A gente anda multiplicando os frutos do Espírito, ou a gente anda multiplicando porque as coisas que a gente quer? A gente estava falando de mais cedo, né? Não vou falar, falei. Eu era muito assim, né? Não vou falar. Aí eu até falei, isso é parte do domínio próprio. Será que a gente anda com o domínio próprio, o fruto do domínio, que é o domínio próprio, guardado só para a gente, na nossa casa, ou a gente está multiplicando por aí? Porque essa mulher, ela multiplicava, com certeza, ela não multiplicou só o azeite. Ela pôde multiplicar o azeite, porque ela multiplicava também os frutos do Espírito. Será que nós temos multiplicado, temos sido obedientes? Temos sido reconhecedores da nossa dificuldade? Nós estamos reconhecendo que nós temos uma dificuldade, nós temos levado a Deus essa dificuldade, nós temos sido obedientes e fazendo o que Deus manda a gente fazer com essa dificuldade, ou a gente tem duvidado do que Deus pode fazer? E é com essa palavra que eu convido a todo mundo, até aqueles que estão em casa, a gente se olhar para dentro da gente mesmo. Aqueles que ainda não conhecem Jesus, que estão ouvindo, que eles querem provar desse milagre, como essa mulher provou. E a gente não está falando de milagre financeiro, mas a gente está falando de milagre do fruto do Espírito Santo, de acreditar, de crer, de ter fé, de que Deus pode fazer uma mudança. Mas essa mudança só vem se o Espírito Santo habitar em nós. Se o Espírito Santo habita em você, o milagre vai ser feito. Amém. Agora, se ele não habita, não vai haver multiplicação. Porque a gente só pode multiplicar aquilo que já existe. Louvemos a Deus agora. Eu vou pedir, adoremos a Deus, né? Eu vou pedir aos irmãos que possam cantar o louvor, segurança. Desculpa os irmãos, né? Não combinei nada, né? Porque é com a segurança que existe em nós.
levar libertação para esse povo que ainda não conhece. Eles ainda estão cativos, eles ainda não são obedientes, mas Deus quer, nós estamos aqui para isso, e não somente para isso, para cumprir com o que Deus manda, para multiplicar, para levar libertação, como esses 2 filhos foram libertos. Eu vou pedir para o irmão Leandro, agora que ele esteja orando, agradecendo a Deus pela palavra que foi dita aqui, pedindo a Deus que Ele nos dê ousadia para continuar falando da sua palavra. Senhor Deus, meu Pai, graças te damos, ó Pai, por mais esse culto maravilhoso que tivemos na Sua presença, meu Deus. Que o Senhor possa estar falando cada vez mais aos nossos corações, ó Pai. Que o Senhor possa estar cada vez nos capacitando a levar a Sua mensagem, ó Pai, aqueles que necessitam de ouvir, ó Pai, aqueles corações que estão sedentos, ó Pai, para receber uma palavra, ó Pai, receber uma direção Sua, meu Deus. Que o Senhor venha, ó Pai, estar acompanhando os irmãos nos nossos lares, ó Pai, e que venha ter uma semana abençoada com a Tua presença, ó Pai. Os irmãos que se encontram enfermos, ó Pai, que o Senhor possa estar procurando, ó Pai, dando conforto, ó Pai. Que o Senhor possa estar, ó Pai, cada dia mais nos dando entendimento vindo de Ti, meu Deus. Pedimos, ó Pai, pedindo perdão pelas nossas falhas, ó Pai. Eu te peço isso em nome do Seu Filho amado, Jesus. Amém. Amém. Irmãos, esse curso está encerrado, né? Deus nos deu uma semana maravilhosa, abençoada na Sua presença e que nos dê ousadia para cada momento falar mais e mais a Sua palavra. Nada de ser agente secreto, irmãos. Tá no ônibus, é para falar de Jesus. Entendeu? Tá em qualquer lugar, tá no supermercado, pega a fila mais comprida. Vamos falar de Jesus. Deus seja louvado. Amém.